Olá, pessoal, boa noite. Estamos entrando aqui ao vivo, aguardando o pessoal vir chegando também, tá bom? Oi, Raquel, boa noite. Boa noite, tudo bem? Estamos entrando agora. Vou esperando o pessoal chegar. Vocês estão me ouvindo bem? Se vocês puderem me responder, eu agradeço, tá? Oi, Sandra, tudo bem? Sara, perdão. Gente, por favor, me fala se vocês estão ouvindo bem, tá? Eu coloquei um microfone aqui para ver se ajuda um pouco no áudio para não ficar ruim. Aí vocês me avisam, tá? Se ficar ruim, eu posso tirar. Bem, obrigada, pessoal. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou Flávia Jussiane, sou consultora de sono infantil e estou aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, o que eu puder ajudar com o soninho, com esses assuntos referente, né? Obrigada, Raquel. Referente ao desenvolvimento infantil, especialmente sobre o sono, eu tô aqui, tá bom? Obrigada. Que bom que você tá aqui, Patrifer. Bem, gente, como eu falei pra vocês, eu sou consultora de sono infantil, eu passei 4 anos com privação de sono, então assim, foi bem tenso pra mim. E aí isso me deu uma bela de uma bagagem, né? Dá pra eu trabalhar bastante e aprendi muita coisa também e conseguia perceber meus erros e entender até o que estava acontecendo. Então assim, isso me ajudou bastante, tá? Deixa eu falar assim, ela tá perguntando aqui, ó, se eu tenho dicas para criança de 8 anos. Gente, pode colocar as perguntas aqui para mim, por gentileza. Lembra de colocar a idade do bebê de vocês, porque aí facilita bastante, porque aí eu tento dar a resposta mais assertiva possível, tá? E deixa eu dar uns recadinhos aqui antes que eu esqueça. Eu fiz um e-book gratuito. O link para o e-book tá lá na minha bios do Instagram, vocês podem baixar, tá? Outra coisa, eu tô fazendo um sorteio de uma consultoria e para poder ganhar, o perfil tem que estar público, tá, gente? Se não tiver perfil público, acaba que perde a oportunidade. Então, assim, só lembrando que o sorteio é dia 31, então, no dia 31, lembra de deixar o teu perfil público para você poder participar do sorteio, tá? Senão a gente não consegue fazer o sorteio. Bem, eu vou começar a ideia a gente falar aqui sobre soneca. Eu quero que vocês coloquem as perguntas. Lembra de colocar também a idade do seu bebê, que aí depois eu vou respondendo as perguntas para poder ser mais diretiva, tá? E mais assertiva também. Bem, a soneca, né? Eu falo assim que às vezes a soneca ela é até mais desafiadora do que o próprio sono noturno, às vezes do que até ajudar a criança a adormecer sozinha. Então, assim, olha, a gente precisa ter muito cuidado. A soneca tem que ser feita com regularidade. Cada idade tem uma necessidade diferente, então a gente precisa ficar atento. Os bebezinhos recém-nascidos, uma coisa, gente, muito importante. Depois, no final da live, eu vou colocar para vocês um post sobre essa questão de quantidade de tempo de sono, de soneca, e a quantidade total de sono que as crianças precisam, né, os bebês, e a quantidade das sonecas também, e o tempo aproximadamente, tá? Então, assim, ó, uma coisa que eu gosto muito de falar, eu gosto de usar algumas tabelas, tá? Só que o que eu quero que vocês lembrem? Essas tabelas são médias, elas não são assim, o meu bebê precisa se encaixar aquela tabela. A gente precisa olhar para esse bebê para ajudar esse bebê dentro da necessidade dele, tá? Então, assim, pega aquela tabela, né, aqueles dados e vê aproximado como que o seu bebê se comporta. Tem uns bebês que eu falo que eles são reloginhos. É incrível, porque é o tempo certinho, você conseguiu ajustar, você ajuda o seu bebê dentro da necessidade dele. É claro que tem bebê que vai às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas também não tem problema. Agora não pode ser algo muito distante, tá? Então, por exemplo, assim, um bebê recém-nascido. Um bebê recém-nascido, ele vai fazer 4, às vezes até 5 sonecas durante um dia. Um recém-nascido, até quase um mesinho eu tô falando, tá? Quando chega por volta dos 3 meses, eles já estão fazendo 4, eu já vi bebê precisando de 5 sonecas. Aí a gente ajusta isso dentro da rotina deles, tá?
Os bebês lá por volta do 6º mês, eles vão precisar, eles já começam a fazer 2 sonecas. Aí vou repetir para vocês, ó. Já vi bebê de 6 meses precisando ainda da terceira. A gente arranca de uma vez? Não. A gente vai ajustando para esse bebê, tá? E eles vão com 2 sonecas lá até 1 ano e 2. Eu já vi bebê de 1 ano e meio querendo 2 sonecas por dia e tá tudo bem, tá? Então, olha sempre para o seu bebê a necessidade que ele está demandando. A gente tem essas informações, a gente trabalha com essas informações na rotina dos bebês, porém a gente também precisa olhar para eles. Qual é a necessidade deles, tá? E aí, assim, a partir de 1 ano e meio, a partir de 1 ano e 2, eu já vi bebê deixando de fazer 2 para fazer 1. Então, assim, olha, de novo, gente, algumas coisas eu sou bem repetitiva pra gente não querer que o bebê se adeque a uma coisa que a gente quer. E sim o bebê se adequar, a gente ajustar a necessidade deles, tá? Então, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, eles já passam a fazer uma soneca. E aí, até, já teve bebê, eu já vi criança de 5 anos fazendo soneca. Se essa criança tiver essa necessidade, a gente vai deixar ela fazer essa soneca. E depois de 2, 3, 4 anos, eles vão deixando de demandar essas sonecas durante o dia, tá? Como devem ser as sonecas? Gente, a soneca, ela precisa ser de 1 hora e meia a 2 horas. Então, vamos lá. 1 hora e meia, 2 horas, vamos pensar que é uma média, né? Vamos falar assim, tá? Uma soneca de 30 minutos resolve? Não. Uma soneca de 40 minutos resolve? Não. Então, assim, a gente precisa que esse bebê faça uma soneca completa, que ajude ele a fazer uma soneca completa, tá? Gente, deixa eu só repetir aqui para vocês, quando vocês colocarem as perguntas aqui para mim, eu vou voltar depois para olhar, então eu vou falando um pouco aqui para eu colocar as informações para vocês e depois eu vou responder as perguntas, tá? Lembra, por favor, de colocar a idade do seu bebê, porque na hora que eu vou rolando, eu não consigo ver se tá lá para baixo. Então, quando vocês fizerem a pergunta, tenta colocar junto, tá? E se quiserem, pode falar para mim o que vocês estão achando da live também, por favor, tá? Eu gosto que vocês me falem, porque eu gosto de atender vocês, de preparar para vocês, tá? Então, assim, ó, a soneca, de 1 hora e meia, 2 horas. Por que é 1 hora e meia, 2 horas? Porque isso é um ciclo completo do sono dos bebês, tá? Por isso que eu falo que 30, 40 minutos não resolve. Flávia, meu bebê só faz soneca se for de 1 hora. Olha, eu não me lembro até hoje de ter um bebê que faça todas as sonecas de 1 hora e que fique bem, tá? Então, assim, precisa cuidar para eles fazerem esses soninhos completos. O que acontece? Por que às vezes o bebê faz só meia hora, 40 minutos? Como que funciona o ciclo de sono deles? O ciclo de sono deles é bem diferente do nosso, tá? Deixa eu só tirar um volume aqui, gente, me desculpa. O ciclo de sono deles, eles fazem assim, ó, sono leve, sono profundo, sono leve, sono profundo, sono leve, sono profundo. Eles ficam fazendo essa transição, o sono deles todinho, um ciclo todinho. Esse ciclo sono leve, sono profundo, ele é 15 ou 20 minutos de leve, 15 ou 20 minutos de profundo, 15 ou 20 de leve, 15 ou 20 de minutos. Por que eles acordam com meia hora? Porque eles fazem uma parte desse ciclo, aí às vezes acaba que eles acordam. Eles fazem uma parte do ciclo, deu 40 minutos, eles acordam. Por que eles acordam? Porque quando eles estão fazendo essa transição do sono profundo para o sono leve, é a hora que eles checam o ambiente. Deve ter alguém aí que tem um bebê durante a noite que deve só encostar na mãe, assim, se dorme juntinho, para ver se a mãe tá ali e volta a dormir. Porque eles checam o ambiente. Por isso que é importante eles se sentirem seguros, por isso que é importante o ambiente estar adequado, essa criança se sentir confortável e segura para que ela permaneça no sono. Então, com relação à soneca, acordou ali, por exemplo, dormiu no colo, dormiu no peito, dormiu junto com a mãe, aí a mãe sai, vai emendar um sono. Aí dá meia hora a criança acorda. A mãe não tá ali, ela, mãe, cadê você? Então, assim, por isso que é importante eles aprenderem a adormecer sozinhos, até para que eles continuem fazendo esse sono sozinho, tá? Então, é importante que essa soneca seja uma soneca completa. E aí, assim, gente, o que eu gosto muito de fazer comparativos para que a gente consiga raciocinar dentro da necessidadezinha deles, vamos falar assim, tá? Se é para ser 1 hora e meia, 2 horas, né? Que seria um sono completo. Resolve fazer 3, 4 de meia hora, 40 minutos? Não, não resolve. Sabe assim, ó, eles precisam fazer, eu gosto muito de comparar com a alimentação. Adianta ficar beliscando comida o dia inteiro? A criança passa o dia inteiro beliscando uma fruta, beliscando uma bolacha, beliscando só uma coisa. Ela acaba que não faz uma alimentação. E acaba que à noite ela tende a pedir várias vezes porque ela não conseguiu sentar e fazer refeições completas. A mesma coisa
acontece com o sono. Se essa criança fica picando esse sono, acaba que de noite esse sono, às vezes, ele tende a ser conturbado também. E essa criança fica picando. Provavelmente porque ela não está conseguindo fazer essas transições, e a gente pode ajudar eles a fazerem essas transições, tá? Pela forma como adormece. E aí, assim, ó, o que eu acho ruim e que eu falo que vira uma bola de neve negativa. A criança que fica picando esse soninho, ela não suporta ficar o tempo que ela deveria ficar acordado. Então, sei lá, um bebê de 6 meses, por exemplo, ele pode ficar de 2 a 3 horas acordado. Só que esse bebê, para ficar de 2 a 3 horas acordado, ele tem que ter feito uma soneca boa, para ele suportar passar de 2 a 3 horas acordado. Quando esse bebê faz uma soneca de meia hora, 40 minutos, dali meia hora, 40 minutos que ele acordou, já tá ranhetando, já tá brigando, já tá reclamando. E aí, o que é ruim? Não come direito, não dorme direito, porque a criança está cansada, ela não tem disposição física para comer. Se é um bebê, por exemplo, de 6 meses que está numa introdução alimentar, não vai se interessar por descobrir coisas novas. Então, eu falo que isso vai virando uma bola de neve. E aí, como que a gente faz para alongar as sonecas, né? A gente pode se antecipar ao despertar. Você precisa entender qual é o ciclo do seu bebê, se é meia hora, se é 40 minutos. Se é 38 minutos, ele vai fazer um ciclo, eles tendem a repetir esse ciclo, e aí você se antecipa a esse despertar. Você não chega lá na hora que a criança já despertou. Porque geralmente na hora que despertou, aí eles podem ter assustado, porque você não estava lá do lado, aí tem uma descarga de adrenalina, não consegue voltar a dormir, não consegue relaxar para dormir. Então, assim, você se antecipa a esse despertar, e quando eles estão passando do profundo para o leve, eles tendem a começar a se movimentar, a fazer alguns barulhinhos, algumas coisinhas que você percebe que eles vão despertar. Dá uma batidinha no bumbum, um chiadinho, um carinho para ajudar eles a transitarem. A ideia é antes de despertar, não é depois que a criança despertou, tá? Para que a gente consiga ajudar eles a permanecerem no sono. Se você precisar fazer isso 2, 3, 4, quantas vezes for necessário, ajuda o seu bebê, ajuda. E, gente, assim, ó, eu gosto muito de falar que eles nascem um papelzinho em branco, a gente que vai desenhando ali rotina, a gente que vai ajustando as necessidades. Se você condicionar, se você ensinar o seu bebê a ficar o dia inteiro no peito, tanto para comer como para dormir, é isso que o seu bebê vai aprender, certo? Se você ensinar o seu bebê que uma coisa é comer, que outra coisa é dormir, ele também vai aprender isso, tá? Poxa, Flávia, eu não sabia e acabou que eu ensinei o meu bebê a comer e a dormir tudo junto. O que eu faço? Você vai ajudar ele agora, você vai ensinar ele de outra forma, com acolhimento, com amor, com carinho. Não é obrigando, tá, gente? Eu gosto muito assim, ó, lembra que isso é uma mudança de hábito. A gente, quando precisa mudar um hábito alimentar, às vezes um hábito de começar a fazer exercício, do que for, a gente não faz assim, mágica, resolvi todos os meus problemas. A gente tem que ter um período de transição. Então, assim, ajuda o seu bebê, auxilia o seu bebê. Eu gosto muito de comparar essa questão do sono até ao andar, né? A gente, quando a criança vai aprender a andar, a gente dá a mãozinha para eles. Quando a gente vai percebendo que eles têm equilíbrio, a gente vai dando espaço para eles, para que eles consigam permanecer no caminhar deles. A gente faz assim com sono também, tá? Então, assim, ó, não precisa deixar chorando. Vou deixar de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Não, o choro, ele precisa ser acolhido. A criança chorou, ela tá querendo te dizer alguma coisa. Olha para essa criança, tá? Então, assim, e ajuda eles a fazer essa soneca completa. É importante fazer essa soneca completa para ficar bem o dia, senão eles não conseguem ficar bem nesse dia todo, tá? Outra coisa, gente, principalmente às vezes os bebezinhos que tá muito difícil, né? Que essa rotina tá muito difícil. Regularidade é importante. Regularidade de local, regularidade de horário dentro da necessidade deles. Não é assim, deu a hora no relógio, eu vou sair correndo e colocar a criança lá para dormir. Colocar a criança no berço e a criança está com o olho desse tamanho. Ué, mãe, não estou com sono, por que você está me colocando aqui? Mas você começa a manter essa regularidade, essa criança, ela vai retribuindo, porque eles precisam disso também, entendeu? Então, eu vou acostumar meu filho a dormir num local só. E aí, na hora que eu sair? Se você estiver no período de ensinar, no período de aprendizado, você precisa evitar, sim, sair da rotina. Se não, por quê, né, gente? A gente está aprendendo, a gente está a gente precisa ensinar e ele precisa de um tempo. Vou dar de novo a ideia do bebê de 6 meses. Faz 6 meses que seu bebê dorme no colo, no peito, ou não faz uma soneca completa. Aí, de um dia para o outro, ele vai simplesmente fazer uma soneca completa?
Não, você vai ajudar. Ele precisa, inclusive, habituar o corpo dele a ter essa nova forma de fazer a soneca, entendeu? Que é a forma mais adequada, que é a forma saudável para eles, tá? Então, eu gosto até, quando eu estou nos atendimentos, né, que eu faço da consultoria, eu falo, se eu vejo que está muito desorganizado, que é um bebê que tá com muita dificuldade, a gente sim vai manter regularidade no local, para que essa criança se sinta tranquila. Você já pensou, eu falo assim, comparo com banho. Você dá banho cada hora num lugar na criança, a gente tende a repetir, né? Não em 100% dos casos, mas a gente tende a repetir o local que a gente dá banho, a criança vai para lá, já sabe que ela vai tomar banho. Entendeu? Então, assim, a gente repetindo, você vai falando, não, nós estamos indo para lá, nós vamos dormir. Nós estamos indo para lá, nós vamos dormir. Então, precisa disso, é uma forma deles se sentirem seguros. Outra coisa, vamos falar que você já falou com a sua ação e ela tá vendo, tá reconhecendo o ambiente, tá checando o ambiente, tá? Então, assim, por isso que é importante a gente, sim, manter essa regularidade. Depois que eles aprendem a dormir, depois que eles entendem que dormir é bom, e gente, tô falando de bebê de 2, de 3 meses, sim, de bebezinho novo, porque eles têm a necessidade. Então, assim, precisa ajudar eles dentro dessa necessidade deles, porque senão eles ficam desregulados. E quando eles aprendem a dormir, e até os bebês que aprendem a adormecer sozinhos, às vezes eles nem querem mais colo, porque eles conseguem fazer aquilo. E olha, eu já vi muita mãe falando pra mim assim, depois a gente faz o atendimento e tal, Flávia, meu bebê não sorria. Lógico, como que a gente fica com privação de sono? Você acorda feliz e contente? Você passou a noite inteira em claro lá, com o bebê, alguma coisa, você acorda lá, divando? Não, eles também não. Então eu falo assim, é legal a gente olhar para eles, dentro da necessidade deles, tá bom? Eu tinha falado para vocês que eu ia falar, né, sobre como alongar, que a gente falou, como organizar essa questão do tempo da soneca. Eu vou pegar as perguntas de vocês, que pelas perguntas eu já falo o time certinho de cada bebê, tá? E para organizar as sonecas que eu falei para vocês, assim, ó, pega a janela que seu bebê suporta ficar acordado, eu tenho um post disso lá no Insta, cuida aquela janelinha. Por exemplo, não faz sentido um bebê de recém-nascido, 2 meses, 3 meses que suporta ficar 1 hora e os 3 meses, talvez 1h30 acordado, ficar 4 horas acordado. Se um bebê de 6 meses não suporta ficar 4h30 acordado, você acha que 4 horas acordado, você acha que um bebê de 1, 2 meses vai aguentar? Agora, se um bebê de 1, 2 meses que vai ficar lá talvez 1 hora acordado, se ele tá ficando 4 horas acordado, vou falar pra você assim, olha, você precisa dormir toda noite, né? Eu vou tirar 4 noites de sono sua. Como é que você fica lá no final da 4ª noite? Então, assim, gente, é legal, eu gosto muito assim, ó, que vocês tenham esse entendimento, sabe? Eu vou arrancar uma soneca para ver se meu filho dorme bem de noite. Não faça isso. Eu vou tirar uma noite sua de sono para ver se você vai ficar bem, você dorme a noite toda na outra noite. Não dá certo. Eu falo que isso é tiro no pé, tá? Então, assim, essas estratégias, assim, que não vão muito de acordo com a necessidade da criança, não colabora muito, não, tá bom? Eu acho que eu vou ler, que eu vi que subiu bastante pergunta aqui. Eu vou respondendo a de vocês, porque focado, né, de preferência na soneca, que foi o que a gente combinou de falar, para eu conseguir atender vocês, tá bom? E eu vou voltando aqui, para voltar lá no comecinho. Gente, lembrando, deixa eu lembrar de novo para vocês do recadinho. Eu dei um recadinho ali no começo da live, teve bastante gente que entrou depois. Eu fiz um e-book gratuito para vocês. Eu coloquei dicas práticas. Eu gosto muito da live porque eu consigo explicar melhor, mas coloquei dicas que vocês realmente conseguem colocar em prática. E como mãe também não adianta querer fazer textos mirabolantes, eu penso, né? A gente precisa de coisas que vão realmente resolver. Então eu coloquei coisas importantes para vocês poderem ajustar a rotininha de vocês, tá? O link tá lá na bios do meu Insta, então fica à vontade para vocês poderem baixar e pode falar para todo mundo que tá lá também, tá? Outra coisa, eu vou fazer um sorteio, estou fazendo um sorteio de uma consultoria com acompanhamento de 7 dias, uma consultoria virtual. Tem o post também lá no meu Insta. Tem lá para marcar 3 pessoas, curtir, né, o Insta, o perfil. Por favor, lembrem de no dia do sorteio deixar o Instagram de vocês no modo público, porque senão, se você for sorteado, você acaba perdendo, tá bom? A Porto Crícia pediu assim, se eu tenho dicas
para crianças com 8 anos. Bem, seu bebê provavelmente, acho que é Crícia, né? Não deve mais fazer soneca. Deve ser a questão do adormecer sozinho, né? Eu vou fazer assim, Crícia, eu vou dar uma olhada nas perguntas com relação à soneca, que foi o tema que a gente, que foi votado para abordar aqui. E aí vou te falar que na última live eu falei sobre adormecer sozinho, a gente focou bem nisso. A live tá lá no YouTube, se você quiser dar uma olhada também. Mas aí eu tento te responder também, tá bom? Raquel Oliveira, criança de 1 ano, quantas sonecas? 2, Raquel. 2 sonecas de 1h30, 2 horas. Ah, tem problema se meu bebê fizer de manhã uma soneca de 1h15, 1h20 de tarde, fizer uma de 2 horas? Não, não tem problema. Eles geralmente tendem a fazer uma soneca parecida, mas não tem problema. O que não pode, Raquel, faz uma soneca de 30 minutos e de tarde faz uma de 4, 5 horas. Isso não pode. Até porque, gente, soneca muito longa, eles podem trocar o dia pela noite. Então, sono longo tem que ser feito de noite. O que é sono longo? Sono de 4, 5, 6 horas. Isso não pode de dia. Senão, eles trocam o dia pela noite, tá? Assim como eles trocam sono, eles também trocam alimentação. Então, a gente precisa cuidar disso, tá? Ah lá, que você falou que só dorme com você. Aí, eu sobre adormecer sozinho. A Paty Murbach. Flávia, minha bebê tem 1 ano e 9 meses. Tem uma soneca por dia. É o suficiente? Paty, se ela estiver fazendo soneca completa, tá ótimo. Tá? Sonequinha de 1h30, 2 horas. E às vezes o bebê deixa de fazer a segunda soneca, passa a fazer uma sonequinha de 2h30, 3 horas. Não tem problema. O que é que não pode? Fazer soneca longa demais e começar a picar sono da noite, tá, gente? Isso que precisa cuidar. A soneca longa, ela atrapalha quando atrapalha o sono noturno. Por isso que em torno de 1h30, 2 horas é o suficiente. Só não pode ser de 30, 40 minutos, tá bom? A Sara Brandão. Graças às suas dicas, estou conseguindo ensinar meu bebê a dormir sozinho, mas de madrugada ele acorda chorando e acabo levando para minha cama. Isso atrapalha o bebê a aprender a dormir no berço? Atrapalha sim, Sara. Até porque ele adormeceu no berço, ele precisa terminar o sono dele no berço, entendeu? Então, assim, o importante é que ele permaneça, ele adormeça, permaneça, né? Faça essas transições e acorde lá. Porque senão daqui a pouco ele tá acordando cada vez mais cedo para poder ir para sua cama, entendeu? Então, acordou no meio da madrugada, eu sei que às vezes a gente tá cansado, eu falo que a gente começa a agir no automático, mas tenta se dedicar um período para que você ajude o seu bebê a fazer da melhor maneira possível, porque senão daqui a pouco, geralmente ele tende a piorar, tá bom, Sara? 6 meses, você colocou ali embaixo, tá bom. A Paty, a RFit Oficial. Minha bebê tem 11 meses, passa a noite inteira querendo peito. Olha, RFit, né? Não sei o seu nome. Se for fome, você precisa cuidar da alimentação dela durante o dia, tá? E se for a forma de adormecer, ensinar a adormecer sozinho, tá bom? Gente, qualquer coisa, como eu prometi pra vocês, eu vou cumprir o prometido, eu vou focar aqui na sonequinha. Fiz a live, falei da última live sobre o adormecer. Se vocês quiserem qualquer coisa mais pra frente, a gente faz outra live sobre adormecer sozinho também, tá? Eu gosto que vocês me falam o que é que vocês preferem pra eu conseguir atender vocês, tá bom? A Sara falou ali atrás, eu sei que tem muita gente que consegue ajustar muita coisa com as lives e é por isso que eu tenho tentado também me dedicar a fazer as lives, porque é uma maneira que eu consigo ajudar mais pessoas também, tá bom? Faço o atendimento, claro, pra quem precisar, porque às vezes tem outras coisas além desses basiquinhos, vamos falar assim, tá bom? A Patrifer, meu Benedict, 2 anos, começou semana passada a escola à tarde, então o Benê fazia a soneca de manhã e à tarde também. Só que com a escola à tarde ele não quer fazer nenhuma soneca. Patri, né? 2 anos, se ele tá fazendo 2 sonecas completas de 1h30, 2 horas, ou será que ele estava fazendo assim, meia hora, 40 minutos, meia hora, 40 minutos? Se ele já tem esse hábito de fazer de manhã, ajuda a fazer a soneca completa de manhã, tá? 1h30, 2 horas, e eu acredito que você pode ficar tranquila de tarde para que ele não precise mesmo fazer soneca na escola, desde que ele consiga fazer uma boa soneca de manhã, tá? Aí você pergunta ali o que eu faço. Ajuda ele a fazer uma soneca completa no período da manhã, que seria ótimo. Daliane Lobo. Tenho gêmeos com 2 anos. Fazem a soneca à tarde, mas ainda não consegui fazer que inicie o sono no berço. Dormem no carrinho mamando. Como eu faço para mudar isso?
Daliane, essa questão é a questão do adormecer sozinho também. Olha, gente, tem bastante gente perguntando. Se eu ver que terminar as perguntas, qualquer coisa aí, eu falo então sobre isso, tá? Você falou assim, ó, dorme no carrinho mamando. Primeira coisa, a gente precisa desvincular. Uma coisa é comer, outra coisa é dormir, tá? Não deixar as coisas misturadas, porque senão aí ou dorme mamando, ou tá mamando para se alimentar, acaba dormindo, porque eles relacionam uma coisa a outra, tá? Minha bebê dorme com a mamãe na cama. RFit colocou ali, né? E ajuda, vai dando espaço, separa, já que vocês dormem juntos, separa o espaço seu dela na cama, ou se você for no mesmo quarto, até sobre quarto, cama compartilhada, a gente falou também nessa última live que eu tô falando pra vocês que a gente fez na quinta passada. Vai separando, limitando os espaços, tá? A Franz Mareco. Bebê de 2 meses, dorme a noite toda. Quantas sonecas por dia e de quanto tempo? Franz, vai fazer de 3 a 4 sonecas, tá? De 1h30, 2 horas. E o seu bebê vai ficar acordado 1h, 1h30 estourando. Então, o que você precisa fazer? Dentro dessa 1h, 1h30, que aí você vai perceber qual é a necessidade do seu bebê, procura dar alimentação bem no meio dessa janela. Porque você pega ela com o seu bebê, né, com um tempo bom, ativo o suficiente para comer, chegou o sono, é dormir, não é ir pro peito, não é ir com a mamadeira na boca, tá? Dá para você regular. Então vai fazer de 3 a 4 sonecas. E aí você observa se dentro da rotininha vai caber 4, se vai caber 3, isso vai depender muito também do tempo que o seu bebê suporta ficar acordado, tá bom? Se você precisar de mais alguma informação, pode perguntar, tá? Thalita. Oi, Thalita. O Theo, de 3 anos, acorda muito cedo, tipo 6h30, 7 horas. Vai para a escola de tarde. Como faço para ele tirar um cochilo? Ele não cochila nem final de semana. Se você perceber que ele não está precisando, fica tranquila. Se você falar assim, não, chega no final do dia, ele está super enjoado, ele não aguenta, ou ele volta da escola às 5 horas da tarde chorando ou dormindo. Primeira coisa, que horas que ele está adormecendo? O ideal é ele adormecer entre 7 e 8 horas, ainda mais se ele vai ter a rotina de escola, que sempre tem atividade, tá? Se ele estiver indo dormir muito tarde, às vezes não é soneca, é você ajustar o início desse soninho dele, tá? E aí ver se ele realmente precisa de uma soneca. E se ele precisar, porque assim, ó, eles com 3 aninhos, eles já suportam ficar acordado lá 6 horas, dependendo até 8 horas. Então, assim, a não ser que o bebê já tenha hábito, ele consegue fazer a soneca de manhã. Senão, às vezes, eles não conseguem. Aí dá no meio da tarde, eles estão morrendo de sono. Por isso que, às vezes, a maioria das sonecas é de tarde, né? Depois que eles começam a perder, a fazer só uma sonequinha. Mas se ele já tiver um hábito, beleza. E 6h30, 7 horas não é muito cedo. A não ser, igual eu falei, que ele tá indo dormir muito tarde. Se ele estiver indo dormir muito tarde, aí é ruim. Adianta, talvez, o horáriozinho dele adormecer. Tá bom, Thalita? E beijo pra vocês tudo, viu? Patrícia APCS. Bebê prematuro de 4 meses, 2 meses de idade corrigida. Qual a janela? Patrícia, vai ser em torno de 1h30. Muito mais que isso, eu acredito que o seu bebê não suporta fazer. Se o seu bebê, ele realmente, assim, você trabalha só com a idade corrigida e ele te responde em todos os comportamentos com a idade corrigida, você pode ficar tranquila que é 1h, 1h30. Não, ele, apesar de ser prematuro, ele tá acompanhando o desenvolvimento pela idade cronológica, aí o seu bebê pode ser que ele aguente ficar 2 horas, 2h30, talvez acordado, tá? Como é que a gente percebe? Eles começam a dar sinal, gente. Eles começam a dar sinal de sono, eles vão reclamando, perde interesse pelas coisas, ou o bebê às vezes tá lá, né, ó, com aquele olhar longe, perdido. Então, assim, observa a hora que começa a dar o sinal de sono, tá bom? Rodrigues Brunielli. Ana Lívia tem 1 ano e 9 e não faz uma soneca após o almoço. Brunielli, se ela estiver suportando ficar bem o dia todo, ok. Se ela não estiver suportando ficar bem o dia todo, dá 5, 6 horas, ela acaba que faz um cochilo, aí a gente precisa ajustar para ela, ajuda ela a fazer. E aí você começa a criar esse hábito, se você perceber que é a real necessidade dela, tá? Como eu falei para vocês lá no começo, gente.
Eu trabalho com essas tabelas, porém, assim, na consultoria, isso é possível, a gente observa esse bebê. Esse bebê, eles falam pelo comportamento deles e a gente consegue ajustar da melhor maneira essas necessidades. Então, assim, não tá aguentando, chega no final do dia, tá muito ruim a coisa, então você precisa ajustar. E cuidar também o horário, que inicie e que termine o sono noturno, que isso também faz muita diferença. Às vezes a criança tem que dormir 11, meia-noite, não é horário para eles irem dormir. E aí essa criança realmente não vai aguentar, tá bom? Raquel Oliveira, bebê de 1 ano, o início do sono noturno às 20 horas, tá bom? Tá ótimo, Raquel, tá ótimo. Se você tá fazendo ritual noturno, tá dando tudo certinho, a coisa tá fluindo bem, tá maravilhoso, tá? Se você vê que tá começando já a não dar conta, vê que tá meio que patinando para conseguir, adianta um pouquinho, ajuda a trazer um pouquinho mais cedo. Eu vou repetir, gente, a gente precisa olhar para esse bebê, tá? Eu falo assim, ó, não é uma receita pronta que o seu filho vai se encaixar, e sim a gente aprender a olhar a necessidade desse bebê, tá? Então, assim, não é um treinamento, não é um negócio que ele vai ser obrigado, ele tem a necessidade. Eu falo que a gente junta a fome com a vontade de comer. Então, quando você começa a fazer a leitura correta da necessidade do seu filho, você tende a ser assertivo. E na hora que você é assertivo, a coisa flui muito melhor. Porque você não tem um bebê cansado, um bebê estressado, e toda a rotina funciona bem melhor, tá bom? A Sara, faço meu bebê de 6 meses dormir no berço cantando para ele. Isso é ruim? Sara, não vejo como ruim desde que seu bebê não dependa disso para adormecer e continuar dormindo, tá? O que você pode fazer? Se eu vou entender que seu bebê tá dormindo lá no berço sozinho, que você não tá encostando nele, nada disso, né? Porque ele pode ficar dependendo do seu toque. O que você faz? Vê um dia, não canta para ele, vê se ele dorme. Se ele não dormir, é porque ele tá dependendo da sua voz, né? Para ele adormecer. Se ele tá dependendo, vai diminuindo o tom da sua voz. Às vezes você começou a cantar um pouquinho, vai diminuindo a quantidade do tempo da música, até ele entendendo que ele não é obrigado a dormir se a sua voz não estiver ali. Se ele depender disso para dormir, ele vai daqui a pouco pedir isso para continuar dormindo, e aí é ruim, é a hora que a gente atrapalha o soninho deles, tá bom? Jesus, a hora voa, gente, socorro. Nayara 975, meu bebê tem 2 meses, coloco no berço e dorme só, acorda 2 vezes na noite para mamar e dorme. Ai, que bênção, Nayara. Lindo, 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 tá? Continua fazendo isso. E aí vou dar mais um plus aqui para vocês, gente. Olha, vem salto, vem vacina, às vezes reação de vacina, o bebê fica doente. Se o seu bebê tá fazendo tudo bonitinho, direitinho, aconteceu essas situações, faça o possível para você não colocar um mau hábito. Que às vezes nessa hora é a hora que a gente deixa o bebê dormindo no colo, ou coloca algumas coisas que não tinha. Você coloca, depois você tem que tirar. Você vai tirar depois, né? Vai talvez dar um pouquinho mais de trabalho. Até porque conforme eles vão crescendo, eles vão ficando cada vez mais conscientes. E eles ficando cada vez mais conscientes, a gente tende a ter um pouquinho mais de dificuldade. Então, assim, vê essas situações, tenta não colocar mau hábito. O bebê não deixa de ter necessidade de sono. Tá doentinho, tá tossindo a noite inteira, vai incomodar? Claro que vai, se incomoda a gente. Uma tosse durante a noite, pensa eles. Então, ter um pouquinho mais de paciência e conseguir ter esse olhar, né, de, poxa, não tá certo, ele não tá legal, vamos ajudar ele dentro da necessidade dele e evitando colocar mau hábito, porque se colocar, depois tem que tirar, tá bom? Priscila Genilson, boa noite. Você é pediatra e consultora do sono? Priscila, não sou pediatra, sou consultora do sono, mas assim, até falei, gente, lá no começo da live, né? Eu passei 4 anos de privação de sono, então algumas coisas eu tinha lido, mas não tinha as ideias, assim, o conhecimento que eu tenho hoje, claro, com relação ao sono, mas eu sempre li muito sobre desenvolvimento infantil. Eu sou apaixonada por isso me deu vida e me deu muita experiência também. Então, eu gosto muito de entender o desenvolvimento infantil. Então, desde sempre, às vezes, as fases, a necessidade de cada fase, eu sempre estudei, sempre gostei demais. Esse é um assunto que faz meu olho brilhar, meu coração
fica cheio, então eu gosto muito. E aí os filhos também ajudam a gente a ter várias experiências boas e ruins e a gente vai aprendendo mais ainda também sobre o desenvolvimento, tá bom? Obrigada, viu, Priscila? Bem, a sua pergunta ali, ó, bebê não dormir bem interfere no peso e crescimento? Bebê não ganhou peso e nem cresceu. Consulta de 1 ano e 3 meses. Olha, Priscila, não sei se você perguntou se eu sou pediatra por conta da tua pergunta, mas eu vou te explicar o porquê que pode afetar sim o crescimento. Porque é no sono durante a noite, eles, especialmente durante a noite, tá, gente? Eles tendem a secretar na infância 90% do hormônio do GH, que é o hormônio do crescimento. Então, a criança que não dorme interfere sim no crescimento do corpo, do peso e também no desenvolvimento cognitivo da criança. Eles precisam estar dormindo para que eles se desenvolvam bem no geral, tanto no corpo, no crescimento, no desenvolvimento físico, quanto no desenvolvimento cognitivo, tá? E é de noite, especialmente de noite, que eles têm a maior carga, a maior descarga de GH, que é para poder auxiliar em todo esse crescimento e esse desenvolvimento deles. Então, se eles não dormem, atrapalha mesmo, eles não ganham peso. E aí, quando eu falo assim, ó, não adianta o bebê ficar acordando a cada 30, 40 minutos, porque aí eles não conseguem fazer esse ciclo completo, o corpinho deles não dá um start. E vou falar uma coisa para vocês, mamães, que é bem importante. Nós secretamos hormônio do GH. Quando a gente não dorme, a gente também não faz essas secreções hormonais bem feitas. Aí, vou falar, eu gosto de que vocês entendam, para eles, o hormônio do GH é para eles crescerem, para eles desenvolverem, para que todo esse desenvolvimento deles aconteça bem. Se a gente pensar que nos 2 primeiros anos, especialmente o cérebro deles cresce de uma forma que não vai crescer o resto da vida, gente, olha o quanto é importante essas crianças dormirem. Olha o quanto. Tem muita criança hoje sendo diagnosticada com TDAH, Ritalina, tomando Ritalina, com déficit de atenção, criança que não consegue se concentrar, é porque essas crianças não dormem direito. Eles não estão descansados o suficiente. Às vezes a criança vai dormir 11, 10, 11 meia-noite na frente da televisão, com coisa extremamente estimulante. O cérebro deles não param. As crianças precisam de ócio. Elas precisam ficar num silêncio, assim, não é o dia inteiro, mas eles precisam ter um tempo de start, tá? Então eles fazem essa secreção do GH, no sono, especialmente no sono noturno, eles precisam dormir, necessitam dormir para se desenvolver. Nós fazemos a secreção do GH para a gente evitar envelhecimento precoce. Quando você olha uma pessoa que não dorme direito, você dá para ver no rosto dela, né? Olheira, às vezes ruguinha, porque o hormônio do GH para os bebês, para as crianças, é para o crescimento e para nós adultos é para evitar o envelhecimento, tá? Então, assim, é muito importante nós dormirmos e eles também. Eu falo assim, né? Quando a gente está falando de cama compartilhada, quarto compartilhado. Eu não sou contra. Eu sou a favor de que todos durmam, porque não é só uma criança que precisa dormir. O pai, a mãe, se às vezes tem um irmão, todo mundo precisa dormir, tá bom? A Raquel Oliveira Lima. Se o bebê, mesmo com Gente, me fala aí, qualquer coisa, aperta o coraçãozinho para saber se vocês estão gostando, tá bom? Parece que tá meio silencioso o negócio aqui hoje. Se o bebê, mesmo com ajuda, não termina a soneca, o que fazer? Mantém a rotina? Ou seja, antecipa o que ele iria fazer caso tivesse feito a soneca completa? Ai, obrigada, tô vendo os coraçãozinhos ali que às vezes fica um silêncio assim aí. Ai, meu Deus, será que tá gostando? Obrigada, tá? Raquel, é importante você ajudar a fazer a soneca completa. Se o seu bebê não fizer a soneca completa, você viu que perdeu o sono, ficou ativo demais, relaxa. Dali a pouco, provavelmente, o seu bebê vai te dar sinal de sono de novo. Mantenha a rotina, mas tenta assim, já se organiza bem. Que horas que mamou da última vez, né? Vai precisar mamar dali 2 horas e meia, 3 horas, você já organiza a próxima alimentação, seja mamar, seja comida, para que não atrapalhe o sono, para que na próxima tentativa de soneca, você conseguindo ajudar o seu bebê a dormir, fazer essa soneca completa, uma fome não acorde ele, tá? Então, assim, mantenha a rotina, mas pensando nas últimas necessidades, como foram atendidas. Porque se seu bebê, por exemplo, me perdoa, Raquel, eu não lembro a idade do seu bebê,
fosse o bebê lá de 6 meses, ele faz uma soneca de manhã e uma de tarde, ele dormiu só meia hora. Se você for esperar até a soneca da tarde, é muito tempo que ele fica acordado e ele pode não aguentar. É bem provável que ele vai te pedir essa sonequinha antes, tá bom? Ah, gente, obrigada. Eu fiquei mais feliz agora aqui e mais tranquila. O silêncio estava muito grande. Aí a R-Fit. Mas, Flávia, ela toma mamadeira antes de dormir e mesmo assim quer peito a noite inteira. Ela dorme soneca muito boa à tarde de 2 horas a 3 horas. Linda soneca. R-Fit é a forma que ela tá adormecendo. Você tá falando que ela toma mamadeira. Provavelmente se ela toma mamadeira não é um tiquinho só. E fica no peito, ela deve estar no seu peito assim, só fazendo checagem para voltar a dormir, tá? Porque necessidade, pelo que você tá me falando, não necessidade nutricional, tá bom? Aí a Patrifer, né? Benedict, quando faz a soneca de manhã, dorme em torno de 2 horas a 2 horas e meia, mas quando não faz, chega da escola e já dorme até no outro dia. É isso aí, gente. A gente precisa manter uma regularidade com a rotina deles. Então, por exemplo, eu vou falar sempre um bebê de 6 meses para vocês entenderem, tá? Como eu já falei dos 6 meses, vamos falando de 6 meses. Então lá, teu bebê faz lá as 2 sonequinhas, tal, não fez a soneca da tarde, sei lá, você foi no pediatra, né? Você foi dar vacina e alguma coisa interrompeu, não tem problema você adiantar sono noturno. Sono noturno começar umas 6, 6 e meia, não tem problema. É claro que 4 horas da tarde, 4 e meia, 5 horas, o bebê não vai começar um sono noturno. Pode acontecer? Também pode acontecer, não tem problema. Mas assim, você viu que não fez a soneca tal, adianta um pouquinho o sono noturno. Seu bebê tá te dando sinal de sono, coloca. Uma coisa, gente, muito importante, que eu gosto muito de falar. Não é para virar batalha, não é para virar briga, não é para virar guerra. Eles têm a necessidade de sono. Eu não tô criando que eles precisam dormir. Eu não inventei que as crianças precisam dormir, nem fiz a descoberta da minha vida que eles precisam dormir. Eles necessitam por necessidade fisiológica, assim como eles precisam comer. Se você vai oferecer comida e a criança não tá com fome, só vira um estresse. Se você vai oferecer sono e essa criança não tá com sono, vira estresse. Então não é isso, é a gente ser assertivo, a gente entender, a gente conseguir fazer assim a leitura desse bebê, da necessidade para você ser certeiro, porque não vira nem estresse para você e nem estresse para a criança. Vai pôr a criança para dormir, aquilo que eu falei. Aí você pôs lá, a criança abre um olho bem grandão assim, ô mãe, tá acontecendo, tô com sono não. Então, cuidar para conseguir fazer justamente esse ajuste, tá bom? Vou seguir aqui. Gente, fica à vontade, assim, as perguntas que eu tô respondendo, se quiserem que eu dê uma complementada, eu espero conseguir responder, né? Tá? Dri e as gêmeas. Oi, 21h30, 22 é muito tarde para bebê dormir, 1 ano e 7 meses? Dri, eu considero. Vamos falar, se fosse para te dar uma resposta de pronto, assim, eu considero muito tarde sim. Vou te explicar o porquê. Entre 7 e 8 horas da noite, geralmente eles estão fazendo secreção de melatonina, que é o hormônio que favorece o sono. Nesse horário, a melatonina está em alta, a adrenalina está em baixa. Quando passa desse horário, eles tendem a inverter essa secreção, tá? Aí, invertendo essa secreção, eles estão com a adrenalina em alta e a melatonina em baixa. Tende, às vezes, a ficar muito agitado. Se, no seu caso, seus bebês estiverem fazendo lá, não sei se 1 ou 2 sonecas durante o dia, e você consegue ir esse horário para a cama e a coisa ser muito fluida, que não ter essa adrenalina, essa agitação, beleza. Se você perceber que às vezes vai ficando muito difícil, tá tendo briga, adianta um pouquinho, porque pode ser que você esteja pegando uma secreção de adrenalina em vez de pegar a secreção de melatonina, tá bom? Diana RMC. Bebê de 11 meses, soneca 11 horas, 15 horas e ainda dorme às 18, depois entra no sono noturno às 22 horas. Diana, 2 sonecas ótimas, de preferência de 1h30, 2 horas, tá? Só que 18 horas não é o horário de estar fazendo soneca. Se o seu bebê está começando a fazer essa soneca às 18 horas, provavelmente não está fazendo as outras sonecas completas ou está acordando muito cedo. O ideal é você ajustar para que ele consiga já ir para o sono noturno por volta de 7 horas, por causa dessa melatonina que eu acabei de falar para você, tá? 22 horas não é um horário legal para eles dormirem, não. Gente, às vezes nem pra gente, viu? Vou falar pra vocês que tem dia que dá 7h30, 8 horas, eu falo pro meu marido aqui, eu não tô dando conta de me aguentar em pé. E aí, eu acho que se eu deitasse 7h30, 8 horas, eu ia embora, mas tem que cuidar das crianças, não dá pra dormir antes dele, deixar eles aqui, que senão vira bagunça, né? Então, assim, o nosso horário, assim, pro adulto, o ideal era por volta de 9 horas, estourando 22. As crianças não.
As crianças não, o bebê de 11 meses menos ainda, que ele tem muito mais necessidade de sono que a gente, tá? A Juliana Silveira, mãe da linda Manu da minha vida. Mais uma Manu na minha vida, né, Ju? Flá, Manu tira a soneca de 1h30 antes de ir pra escolinha. E lá tira mais um cochilo das 16h10 às 17h. Você acha que eu colocando ela para dormir às 20 é cedo por causa da janela do sono? Não, sabe por quê? Ela não tá fazendo uma sonequinha completa ali, ela tá fazendo uma soneca de 50 minutos, não é uma soneca completa. Acredito que não deve estar fazendo outra soneca durante o dia. Então, assim, estourando 20 horas, Ju, evita passar disso e principalmente observa ela, tá? Observa ela, porque se você vê que ela não tá dando conta, é melhor não deixar, não tá nem fazendo e ela... E essa menina, é uma menina linda, essa Manu, né? Que ela fazia todas as sonequinhas direitinho. Ali você colocou, ela dorme a noite toda, mas está demorando bastante para adormecer. Coloca às 20, ela pega no sono mesmo às 21. Então, Ju, ela deve estar fazendo secreção de adrenalina. Adianta um pouquinho, observa, porque com a adrenalina eles tendem a ter dificuldade de relaxar para dormir. Aí demora mais ainda, tá bom? Thalita Ximenes. Doutora, eu não sou doutora. Meu filho tem 2 aninhos e troca o dia pela noite. Não sei o que fazer, socorro. Thalita, olha, esse troca o dia pela noite, se tiver mamando demais de noite, tá? Se tiver indo pro peito, mamadeira demais, é porque tá faltando alimentação durante o dia. Então precisa alimentar bem o seu bebê durante o dia para que ele não tenha necessidade de alimentação durante a noite. E a forma como ele adormece, ver como é que tá. Porque às vezes a criança tá pedindo você várias vezes que é para conseguir permanecer no sono por conta da forma que adormece. Aí, Thalita, nosso tempo tá voando aqui, eu preciso ver as outras perguntas. A última live que eu fiz tá lá no meu YouTube. Eu falei bastante sobre adormecer sozinho. Se você quiser dar uma passadinha lá, assiste que aí pode te ajudar também, tá? Flávia, ela dorme em torno de 21 horas e tá acordando 5h30. Acorda, mama e dorme até umas 9. Esse segundo ciclo do sono é considerado soneca? Não dorme sozinha, só no peito. Não, de 5h30 da manhã até 9 horas, não. Se ela acorda, mama, vai assim, rapidinho, sem ficar nenhum tempo acordada, não é não, tá? Aí assim, ó, ela tá dormindo 21, tá um pouquinho tarde. O ideal era ela dormir umas 7, 8 para acordar por volta de 7 e 8. E tá fazendo um sono longo maravilhoso. Se ela tá passando esse período todo sem demandar alimentação, isso é um ótimo sinal, França. Mas tenta ajustar para por volta de 7, 8 horas, que é o horário mais saudável, ela tá dormindo. Ela tá terminando o sono noturno dela por volta das 9, tá? A Daniele Melp. Miguel tem 1 ano e 6 meses. Faz uma soneca pela manhã e outra à tarde. Adormece por volta de 20h30, mas apesar da rotina certinha, nunca dormiu a noite toda. Dani, precisa ver essa alimentação, tá? E aí a soneca também tá 1h30, 2 horas, isso é importante cuidar. E ver como é que tá a alimentação ou a forma como adormece. Porque são as duas coisas que são muito certeiras de estar atrapalhando. Criança que às vezes não está conseguindo se alimentar bem durante o dia, acaba demandando de noite, ou a criança que tem uma dependência para adormecer, ela precisa da dependência para permanecer no sono também, tá, Dani? Oi, Melina é minha vizinha, que legal. Apa Karina K. Freitas. Boa noite. Dorme muitas sonecas e troca a noite pela manhã. Precisava saber a idade do seu bebê, tá? E aí, eu falei um pouquinho antes também, quando faz uma soneca muito grande durante o dia, eles podem trocar o dia pela noite. Então, cuida para que não aconteça isso. Gente, vocês vão acenando aqui, minha vontade era de ficar acenando, mas eu tenho que dar uns tilt aqui, eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, só por Deus. Raquel, você é iluminada e passa muita certeza que ama o que faz. Raquel, eu amo mesmo. Os meus filhos, na minha vida, me tornaram um outro ser humano. Um outro ser humano que eu sou melhor para mim, para eles, para o meu marido e para as outras pessoas também. Então, assim, foi vida na minha vida, literalmente. Então, nem vou falar demais, senão daqui a pouco eu vou chorar aqui, gente, por favor. Mas a gente também
eu falo que é o limão que a gente faz a limonada, né? Eu passei muito sufoco, eu não tive ajuda, eu não tive apoio. Minha mãe é falecida, a mãe do meu marido é falecida. Era só nós dois, aquela criança que chorava muito tempo à noite. Era horrível. E eu lembro que quando deu um aninho assim, eu falei, Jesus, o que eu faço com esse serzinho aqui? Eu não sabia, eu não tinha orientação nenhuma. Eu não sabia mais o que fazer. E aí Deus mandou um presente na minha vida e foi ali que... Por isso que eu gosto de fazer a live. Eu sei que tem gente que com um pouquinho faz muita coisa, porque foi isso que eu fiz. Eu com um pouquinho, eu vim parar onde eu vim parar hoje e me transformou e foi me moldando tanto. Então, assim, a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né? Gente do céu, tá acabando nosso tempo. A Maria já tá dormindo desde as 19, antes da Flá, dormia tarde pra caramba. Ai, Maria, coisa mais linda da minha vida também. Tem uns bebês aí que vão ficar no meu coração eternamente, viu, gente? Boa noite, o Samuel não dorme à noite e tem várias sonecas de dias. É Karina, eu precisava saber a idade do seu bebê, tá? Porque assim, ó, várias sonecas, se estiver fazendo soneca muito curtinha, ó, você tá falando que ele tá bem irritado. Quando eles não dormem bem, gente, eles tendem a ficar irritados mesmo. E eles não vão suportando o dia, não vão suportando a noite, vai virando tudo um caos, tá bom? Gente do céu, eu não vou conseguir responder tudo. Misericórdia, de novo. Flá, dormem até as 7, mamam, dormem até as 8h30, 9 horas. Depois do almoço, 2 sonecas. Não, soneca de 2 horas. Aí dou janta 18h30, 19. Banho e cama por volta de 21h30. Dorme a noite toda. Dri, então assim, ó, se você vê que tá bem, toca o barco. Se você perceber que 9h30 tá começando a dar agitação, aquilo que eu falei pra você, adianta um pouquinho. Linda a rotina, linda, tá? Se tá fluindo bem, mexem bastante mesmo, mas dorme a noite toda. Será que devo antecipar igual? Então, esse mexe aí, vê se é agitação, porque se tem essa secreçãozinha de adrenalina, eles tendem a levar essa agitação sim pro sono, tá? Então, às vezes adianta lá 15 minutinhos e observa como é que vai ficar. Não vai adiantar 1h30 não também, por favor, tá? Você adianta lá 15 minutinhos, observa como é que fica, por uns 3, 4 dias, também não é um dia só. Dali 3, 4 dias, se você sentiu que teve uma melhora, adianta mais uns 10, 15 minutinhos, coisas bem sutil, não é um monte de coisa ao mesmo tempo, tá bom? Aí você falou do mexer. Ah, Thalita, tá bom, Thalita, passa lá. E eu vou depois salvar essa live aqui também, vou colocar lá, tá? No YouTube, para que vocês consigam ver, se quiser compartilhar, fica à vontade. Karina, você colocou ali 1, 2 meses. Então, Karina, ó, Samuel, que tem 2 meses. Soneca completa, precisa fazer soneca completa de 1h30 a 2 horas, senão ele não suporta, o seu bebê não suporta ficar acordado mais que 1 hora. Então, assim, fez um soninho completo, ele vai ficar 1 hora acordado. Vai fazer outro sono completo, vai ficar 1 hora acordado de novo. E aí, depois de 7, 8 horas, a ideia já é fazer sono longo, sono noturno, perdão. Já não vamos mais sair do quarto, apagar a luz. E você precisa mostrar para ele, você precisa organizar isso para ele, tá? Gente, nosso tempo acabou e eu acho que tem várias outras perguntas aqui, Senhor, meu coração, gente. E aí eu não sei como que eu faço para ver essas perguntas aqui depois, mas eu vou ver se eu consigo aqui, tá? Eu quero lembrar vocês do e-book gratuito que eu fiz, tá lá na minha bios, tá? No Instagram. Pega lá, quem ainda não pegou, tem informação boa, coloquei lá para recém-nascido. Tem soninho de 0 a 3 meses, 4 meses até 5 anos, como melhorar o sono noturno, como que vocês podem perceber os sinais de sono que o bebê emite. Baixa o e-book que lá tem informação bacana, tá? Outra coisa que eu quero lembrar de novo para vocês, eu tô falando do negócio do sorteio, gente, porque hoje a gente tava fazendo uns testes e os testes que a gente fez, 5, tava tudo com perfil fechado lá, não tava público, tava privado. Lembra de colocar o seu perfil no público no dia do sorteio, que vai ser dia 31 de maio, tá? Que eu tô sorteando uma consultoria, um atendimento com 7 dias de acompanhamento virtual. Vai lá, marca, compartilha para que você possa ganhar também. Estou orando para que isso seja um presente para uma mãe bem precisando desse auxílio, dessa ajuda, tá? Então, eu falei para vocês do e-book, eu tinha dado outro recado antes ou não? Bem, eu vou salvar a live no YouTube, tá vendo? Eu vou começar a fazer meu checklist aqui para não esquecer. Eu vou salvar a live, vou deixar lá no YouTube. Eu vou colocar um link, eu vou colocar no meu Instagram agora
um post com o tempo total de sono que os bebês precisam e a soneca. Aquilo que eu falei para vocês, por favor, observem o seu bebê. São valores, né? São números e até são faixas boas, mas olha para o seu bebê, tá bom? Qual é a necessidade que o seu bebê está falando para você e ajusta, para você conseguir ser o mais assertiva possível. Gente, é isso. Muito obrigada. Obrigado pelo carinho de vocês. Eu amo fazer essas lives. Eu recebo também, às vezes, pessoas me mandam as mensagens falando que com a live me ajuda. Teve gente falando aqui também. E é justamente esse o intuito. Eu sou consultora de sono infantil, eu faço o atendimento, o acompanhamento, né? O atendimento individual, mas eu sei que aqui é uma forma que eu tenho é um canal de ficar ilimitado a ajuda, tá bom? Então, muito obrigada, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês, tá bom? Tchau, gente, obrigada.